Fala galera, boa madrugada, tá ok? Tô aqui numa sexta-feira de madrugada, é o sono, gravando esse vídeo, então é justo, tá bom? Que você deixe um like, faça um comentário, se inscreva no meu canal, até olhe lá pelo Instagram, tá ok? E compartilhe o vídeo. Cara, quanto mais o YouTube entregar esse vídeo pra mim, melhor pra mim, e mais vídeos eu vou postando aqui, tá bom? Então agora, sem muita enrolação, sem muito pedidos, vamos para a nossa aula de hoje, tá bom? Eu vou continuar aqui na NR01, vamos ver essa NR toda aí. E sobre o que, que eu vou falar hoje? Sobre esse tema aqui, entendeu? O tema é estrutura organizacional e competências. Adriano, sobre o que, que tu vai falar mesmo? Eu vou falar qual é a estrutura organizacional apresentada, né, quais os órgãos envolvidos no processo de fiscalização, normatização, né, de toda essa parte de saúde e medicina do trabalho, tá bom? Segurança, saúde e medicina do trabalho. Só que antes de olhar na NR1, o que que eu quero olhar contigo é qual era a estrutura que havia no governo Bolsonaro e a estrutura que tem no governo Lula. Ah, Adriano, vai falar de política? Não, porra, relaxa. Não vai falar de política, mas a gente vai falar sobre algumas alterações que aconteceram, tá bom? E que alterações foram essas? Deixa eu primeiro aqui colocar uma coisinha que eu vou fazer algumas anotações extras, tá bom? Aqui pra gente. Então vamos lá. Aqui de novo, voltando. Né? Que alterações foram essas que aconteceram, tá bom? E que é relevante a gente compreender. Primeiro lugar, onde que eu vou encontrar a tal estrutura? A estrutura, ela vai me aparecer em leis, lei, decretos e portarias. Legal? Então, de início, são leis, decretos e portarias. Adriano, qual é a lei? A lei é a CLT, tá bom? A lei é a CLT. E a CLT, galera, ela vai trazer lá basicamente três órgãos, tá bom? O órgão maior, né? Um órgão auxiliar e o que ele vai chamar de delegacias regionais do trabalho. Esse nome está desatualizado, tá bom? Delegacia Regional do Trabalho não é mais o nome utilizado. Contudo, ainda é o nome que vigora na lei, na CLT. Ok. Aí eu pulo direto para as portarias, tá bom? As portarias são quem? São as normas, são as próprias NRs, tá bom? Elas são aprovadas ali por meio de portarias. E aí eu já tenho algumas diferenças pequenas entre a NR e a CLT. Adriano, quem é que ganha nessa queda de braço? Cara, uma lei ela tem mais força, né, mais poder de imposição do que uma portaria. Então é claro que em tese valeria o que está dentro da lei, tá bom? Só que recentemente, no dia 1º de janeiro, no dia 1º de janeiro, vai sair o decreto 1151 de 2023. E esse decreto ele vai trazer alterações à estrutura organizacional de todo esse sistema de normatização, fiscalização e controle de segurança e saúde do trabalho, tá bom? Então, ao longo dos estudos do direito do trabalho, segurança do trabalho e da própria legislação trabalhista, provavelmente muitos professores vão falar sobre órgãos que eles vão estar com nomes diferentes, tá bom? Em cada disciplina. E aí o ideal é que você já entenda a estrutura e saiba quais os nomes. Entenda qual é o nome correto, tá legal? Né? Qual é o nome atual, né? Qual é o nome atual para você ter clareza para a prova objetiva
né, ter um melhor aprendizado e ter clareza também numa possível prova discursiva. Vai que cai uma questão pedindo sobre a estrutura organizacional e as competências, tá bacana? Então vamos lá. Para começar, a gente também vai verificar que entre o governo do Bolsonaro, entre o governo do presidente Bolsonaro, há uma mudança na estrutura quando entra o governo Lula 3. Ó, então, entre o governo Bolsonaro e o governo Lula, ocorre o quê? Uma mudança na estrutura e no nome. E detalhe, embora tenha sido mudado por meio do decreto, tá bom? A mudança ocorreu por decreto, não foi feita atualização dos termos nem na CLT nem na ANR. Porra, o governo tá bagunçando tudo. A grande questão é que entra governo e sai governo, eles precisam reestruturar os ministérios para que os ministérios possam funcionar dentro da política de governo que eles planejaram. Né? O governo Bolsonaro tinha uma política de governo, o governo Lula vai ter outro, tá bom? O governo Michel Temer tinha outro. Então, muitas das vezes eles mudam a estrutura e não há uma preocupação muito grande para você o quê? Tá trocando o nome na lei, tá trocando o nome em portaria, trocando o nome em decreto, em algo do tipo. Não, porque em regra a competência continua sendo a mesma. O que muda é o nome da pessoa que está fazendo, tá bom? Então por isso que a gente não tem tudo alinhado nos termos. Então, feita essa introdução, vamos entrar agora para a estrutura dentro do governo Bolsonaro, como funcionava. Bom, no governo Bolsonaro, o que você tem que lembrar é que o Ministério do Trabalho não existia, tá bom? Ele, na realidade, ele estaria vinculado ali, ó, ao chamado Ministério da Economia. Essa parte de segurança do trabalho estava sendo tratada dentro do Ministério da Economia. Então, o Ministério da Economia, ele tinha várias secretarias. E ele tinha uma secretaria que ela era específica para tratar de quem? Ela tratava de previdência, e tratava também de trabalho. Então ela tratava de previdência e trabalho dentro da mesma secretaria. Essa secretaria, ela se dividia em quem? Numa secretaria de previdência e numa secretaria do trabalho. O termo secretaria do trabalho que eu coloquei de vermelho ali, adivinha, companheiro, meu amigo, isso daqui, ó, é exatamente o termo que está sendo citado na NR01. Então, quando a NR01 fala sobre o órgão gestor, ele vai falar o que? A Secretaria do Trabalho, a STRAB, será o órgão gestor. Então, batendo ali, ok. Dentro da Secretaria de Previdência, nós tínhamos o quê? Uma secretaria que tratava lá do regime de previdência próprio, regime de previdência geral, o regime de previdência complementar e uma secretaria de perícia médica federal. Bacana, até aí nada a ver para a gente, porque isso não vai ser cobrado para a gente, no nosso caso, a AFT. Agora, a Secretaria do Trabalho, ela era composta ali de 3 secretarias, tá bom? Eu tinha a CIT, e a CIT, ela é uma secretaria também citada onde? Na NR01. Então, ela segue perfeitamente a estrutura da NR01, tá bom? Aí eu tinha ali uma Secretaria de Políticas Públicas de Trabalho e eu tinha uma Secretaria de Relações de Trabalho. Bacana? No governo Bolsonaro, lá no Ministério da Economia, a gente não vê de forma destacada quem? Esse indivíduo aqui, ó, a Secretaria Regional do Trabalho. E um detalhe, a Secretaria Regional do Trabalho, que lá na CLT, ela aparece como DRT, Delegacia Regional do Trabalho. Adriano, então o nome é Delegacia Regional do Trabalho? Não. O nome Delegacia Regional do Trabalho, ele está desatualizado, tá bom? O nome atualizado é qual? É Superintendência Regional do Trabalho. Bacana? Bacana. Adriano, e aparece na NR01
aparece. Na NR01 ele vai aparecer com o nome de autoridade regional. A autoridade regional. Então, na NR, quando você lê lá autoridade regional, você lembra, opa, eu estou falando de uma superintendência regional do trabalho. Na CLT, quando você lê Delegacia Regional do Trabalho, você vai lembrar, opa, eu estou falando da Superintendência Regional do Trabalho. Só mais uma coisa, galera, é que essa superintendência, ela é um órgão, tá bom? Ela é um órgão e como, né, e ao ser um órgão da administração direta, ela integra a União, tá bom? Então ela integra a própria administração direta. Ok, essa superintendência ela funciona com as superintendências regionais. Coloquei ali um exemplo, São Paulo, tá ok? E ela é integrada por quem? Por diversas agências. Então eu teria lá no Amazonas, Superintendência Regional do Trabalho do Amazonas. E aí eu tenho várias agências. Agência Humaitá, Agência Manicoré, Agência Coari, tá ok? Essas agências nesse sentido. Bacana? Coloca aqui, comenta para mim qual é a secretaria regional aí da tua região, tá bom? E quantas agências ela é composta. Bacana, galera? Ok, então isso daqui, governo Bolsonaro. Agora, bora para mudança, né? Lembrando que aqui na estrutura do governo Bolsonaro, ele só faz o quê? Uma centralização. Então, os nomes batem com o que está ali na NR, só não da superintendência. Quando entra o governo Lula, tá bom? Aqui foi a fonte que eu tirei, vou deixar isso aqui no material para vocês, tá bom? O organograma aqui do Ministério da Economia, tá legal? Quando entra o governo Lula, nós vamos ter agora essa estrutura aqui, ó. Bom, o decreto 1151 de 1º de janeiro de 2023, ele vai trazer agora, né, o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, há toda uma reorganização ministerial. Então, alguns ministérios são extintos e outros são criados. O Ministério da Economia, que era lá um super ministério, que estava ali dentro do guarda-chuva dele diversas atividades das mais diversas possíveis, entendeu? Para você ter ideia, dentro do Ministério da Economia a gente tinha CMV, né? Que ia tomar conta ali de mercado de capitais, tá bom? Eu tinha superintendente, eu tinha a SUFRAMA, né? Que era a superintendência da Zona Franca, que tomava conta lá do polo industrial de Manaus, tá bom? Eu tinha previdência, eu tinha trabalho, então eu tinha N fatores ali, né? Eu tinha N atividades ali dentro. Então, esse decreto, ele vem e ele reparte, ele cria o Ministério do Trabalho e Emprego. Esse Ministério do Trabalho e Emprego, ele vai ter o que é chamado de unidade finalística. O que é unidade finalística? São secretarias que atuam diretamente na finalidade daquele ministério. E aí, quais seriam? É uma Secretaria de Relações do Trabalho, Secretaria de Proteção do Trabalho, Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária, Secretaria de Qualificação e Fomento à Geração de Emprego e Renda e a Secretaria de Inspeção do Trabalho. Opa! No governo Lula, a nossa CETRAB, ela passa agora a se chamar de CIT, Secretaria de Inspeção de Trabalho, entendeu? Então eu vou ter uma CIT no decreto. E aí essa CIT ela é composta de quem? De um departamento, né, de fiscalização do trabalho, que é chamada de DEFIT, tá bom? DEFIT. E eu tenho lá um departamento de segurança e saúde do trabalho. Uma alteração que o decreto faz é que ele coloca de maneira destacada a chamada unidade descentralizadora. E quem é essa unidade descentralizada? E quem é essa unidade descentralizada? Gente, é a Superintendência Regional do Trabalho, que na CLT é chamada de DRT, Delegacia, e na NR01 ela é chamada de quê? De Autoridade Regional. Nada mudou. Mas dentro do decreto ele deixa muito claro que as superintendências regionais do trabalho estão ligadas diretamente ao Ministério de Trabalho e Economia. Então, significa dizer o quê?
A Secretaria de Inspeção do Trabalho está ligada diretamente ao Ministério, né? E as superintendências também estão ligadas o quê? Diretamente. Então, essa é uma alteração. Essas superintendências são compostas de quê? De agências. Adriano, até o momento não entendi o porquê. Calma, eu só quero que você guarde isso no primeiro momento, tá bom? E aí eu vou entrar agora direto no texto da ANR. Galera, lembrando, né, se você não deixou um like, porra, ajuda muito, tá legal? Se você não deixou um comentário, porra, ajuda monstruosamente. Se você acha que esse vídeo está te ajudando e você quer receber vários outros vídeos aí de forma gratuita, um material com altíssima qualidade, porra, então deixa um like aqui, faz um comentário, tá bom? Isso vai me ajudar demais. Então, vamos lá. Continuando. Agora, galera, aqui é a minha fonte, tá bom? Eu peguei lá o material, né, do organograma e trouxe para cá. Então, quem pegar o material aqui em PDF vai verificar essa fonte. Agora eu vou falar o quê? Vou entrar direto no texto da NR01. E aí a gente já vai entender aquela estrutura casando aqui na NR. Então, vamos aqui começar. Olha só o que a NR fala, né? Quando a NR vai falar sobre a estrutura organizacional, ela fala o seguinte, ó. A Secretaria de Trabalho, STRAB, por meio da, vou mudar até a cor, por meio da Subsecretaria de Inspeção e Trabalho, CIT, é o órgão de âmbito nacional. É o órgão de âmbito nacional competente em matéria do quê? Segurança e saúde do trabalho. Adriano, pera lá. Agora eu acho que eu entendi. No governo Bolsonaro, era chamada de STRAB, correto? Correto. Só que no governo Lula, ele passou a chamar de quê? De Secretaria de Inspeção do Trabalho. Mas ambos, em ambos os casos, ele não passa mais, ele é meramente o quê? Um órgão de âmbito nacional. Isso. Então, a CETRAB, a STRAB do governo Bolsonaro, ela se chama agora Secretaria de Inspeção e Trabalho do governo Lula. Mas ambas, independente do nome, elas funcionam como um órgão de âmbito nacional. Então, para NR01, a Secretaria de Inspeção do Trabalho lá do governo Lula, essa daqui, ó, ela continua sendo quem? Ela continua sendo o chamado órgão de âmbito, o quê? Nacional. Esse é o órgão gestor, tá legal? Adriano, e a NR vai ser atualizada? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas você só tem que saber isso nesse momento, tá bom? Legal. Continuando. Perceba que a STRAB, o órgão de âmbito nacional, ele é auxiliado por uma subsecretaria de inspeção do trabalho. E essa subsecretaria, ela tem a sigla CIT. Aí vamos voltar agora lá no organograma do governo Lula. Olha qual é a sigla do órgão de âmbito nacional no momento. Ele é chamado de CIT. Só que não é uma subsecretaria aqui. Ele é chamado de quê? Secretaria de Inspeção do Trabalho. E olha só como é chamado lá na NR1. É Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Compreendeu aqui? Ah, Adriano, não estou entendendo. Então, na NR01, eu tenho que atentar para esses nomes, correto? Correto. Sabe qual é o nome correto? Sabe qual é o nome que está valendo aqui na NR01, tá bom? Então, ok. Aí eu tenho aqui, ó, as competências, tá legal? Eu tenho aqui as competências. Gente, as competências basicamente é o que, ó? Criar normas, tá bom? O que mais? Trabalhar aqui, ó, o CAMPAT,
que é a Campanha Nacional de Previdência, né? A Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Vai trabalhar aqui no PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, entendeu? Que aí, até lá no previdenciário, tu vai ver que quando a empresa ela fornece alimento in natura, não é? Ali para o funcionário, esse valor do alimento ele não vai compor o salário de contribuição, tá bom? Ele não vai integrar o salário de contribuição, só te chamando aqui a atenção, tá? Ele vai trabalhar também o que, ó? Com os preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho. O quem são os preceitos legais? Tá legal? Preceito legal é a CLT. Preceitos regulamentares é o que tem ali, por exemplo, na NR, tá legal? Então aqui, ó, eu tenho CLT, que é uma lei, Consolidação das Leis do Trabalho, e as leis em regra são regulamentadas. E no nosso caso, nós vamos estar falando das NRs, tá legal? Então ele vai tratar dos preceitos que estão nas leis e nas NRs ali, além de outros documentos, tá bom? Além disso, nós vamos também o quê? Ter aqui, ó, o Programa Nacional, né, de Segurança e Saúde no Trabalho. E, por fim, nós vamos ter os recursos voluntários ou recursos de ofício. Adriano, como assim? Olha só, quem vai trabalhar os casos em cada região é a superintendência, correto? Correto. Então, o que ocorre? Vamos imaginar que o auditor fiscal, lá numa superintendência, ele vai e ele aplica, sei lá, ele aplica ali algum embargo, uma interdição, e aí a empresa descumpre, entendeu? E aí a gente vai ter uma secretaria que ela é específica para aplicar penalidades dentro das superintendências. Então ela vai lá e aplica uma penalidade. Aplicou a penalidade, a empresa, o empregador, ele pode recorrer. E aí, quando ele recorre, entendeu? O que acontece? Acontece isso daqui, ó. O recurso que vem lá, o recurso que acontece aqui na superintendência, ele passa a ser analisado onde? No órgão gestor, lá na CIT, tá bom? Então a STRAB, que agora é chamada de CIT, ela vai conhecer esses recursos, né, de causas que tenham ocorrido em alguma superintendência regional. Tá bacana? Então é isso que ele está falando ali. Então aqui, ó, os recursos voluntários ou os recursos de ofício. Tá legal? Adriano, por que tu marcou todos de amarelo? Porque, olha só, aprende uma coisa. Quando a gente estuda a competência, a gente olha qual é o tema e qual é o verbo. Tá bom? Qual é o tema, qual é o verbo. Qual é o tema e qual é o verbo. Tá legal? Beleza? Ok, entendi aí, Adriano. Então, vamos lá. O que a NR1 fala? Fala que a STRAB é o órgão de âmbito nacional e ela é auxiliada por meio da CIT, uma subsecretaria de inspeção do trabalho. Correto? Correto. Quais são as atividades dela, ou melhor, as competências? Ela vai criar normas, ela vai trabalhar no CAMPAT, ela vai trabalhar com o PAT, ela vai trabalhar com a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, ela vai também garantir os preceitos legais e regulamentares e ela vai o quê? Ela vai julgar os recursos em última instância. Então, ela é a última instância que recebe os recursos das secretarias, das superintendências e julga, tá bom? Ok. Então, aqui são os preceitos, são as competências. A NR1 ainda traz quem? As competências da CIT.
Lembra, CIT aqui é Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. É aquele órgão que está abaixo, tá legal? Da CETRAB. Olha o que ela vai fazer aqui, ó. Compete a CIT e compete a quem mais? Aos órgãos regionais. Adriano, pelo amor de Deus, quem é órgão regional? Órgão regional é a Secretaria Regional do Trabalho, que a CLT chama de quê? De Delegacia Regional do Trabalho. Deixa eu aqui voltar, porque eu acho que eu falei errado. Quem é órgão regional? Órgão regional é a Superintendência Regional do Trabalho. Superintendência Regional do Trabalho. Que a CLT chama de quê? Chama de Delegacia Regional do Trabalho. A NR, as NRs também chamam, em alguns casos, de Autoridade Regional. Tá bom? Então, nesses 3 casos aí, pode surgir esses nomes. Adriano, se porventura aparecer na CLT, Delegacia Regional do Trabalho, se aparecer na CLT, eu te aconselharia a marcar como correto, tá bom? Na NR01, provavelmente vai aparecer com o nome de órgãos regionais ou então Superintendência Regional propriamente dito, tá bom? Então, olha só, compete tanto a subsecretaria como as superintendências, tá legal? O que? Atuar aqui, ó, nos preceitos legais e regulamentares, atuar no CAMPAT, atuar no PAT, pode ver que é idêntico ao que está lá no anterior, tá bom? Então aí eles vão trabalhar nisso daí. Agora vão fazer o quê? Eles vão fazer o que está escrito aqui, ó. Vão executar. Porra, Adriano, como é que eu vou lembrar? Não é? Calma. O que eu fiz aqui? Não é? Daqui é a estrutura, depois eu vou voltar. Eu fiz isso aqui, galera. Tá bom? Eu fiz exatamente isso daqui para livrar o teu pescoço. Então, olha só. Sobre o que eles vão atuar. Eu tenho aqui como órgão o CETRAB, que é o órgão, né, de âmbito nacional. Qual é o nome dele no governo Lula? De acordo com o decreto 1151. Adriano, de acordo com o decreto 1151 de 2023, a Secretaria de Trabalho agora se chama o quê? Secretaria de Inspeção do Trabalho. Correto, 10 para você. Tá bom? Quem é a CIT? A CIT é a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, na NR1. Tá bom? Que lá no decreto 1151, o decreto não aponta quem é ela. Então, a gente não sabe quem é ela no decreto. Tá legal? E quem é a SRT? É a Superintendência Regional do Trabalho. Eu ainda coloquei ali de quebra as empresas ou o empregador. Então, olha só. Com relação às normas de segurança do trabalho, quem é que vai formular ou propor? Só pode ser esse CETRAB, o órgão de âmbito nacional, tá bom? Com relação aos preceitos legais e regulamentares, quem é que vai promover isso? Quem promove a fiscalização é o órgão de âmbito nacional. O que cabe para a CIT? Fiscalizar, cara. Vai fiscalizar. E o que cabe para a superintendência? Fiscalizar também. Então, executa a fiscalização e o outro promove a fiscalização, tá bom? O que cai para a empresa com relação aos preceitos legais e regulamentares? Ele vai cumprir, a empresa tem que cumprir tudo que a lei manda, tudo que as normas mandam. E além dela cumprir, ela vai ainda obrigar o funcionário a cumprir. Porque lá no direito do trabalho, tu vai ver que o empregador ele tem lá o chamado poder diretivo. É ele que direciona a atividade do empregado. Então, não cabe ao empregado dizer, eu não vou usar EPI, eu não vou usar aqui o protetor auricular, eu não vou usar bota, eu não vou usar touca. Não, meu amigo. Enquanto você estiver prestando um serviço, entendeu? Dentro das dependências da empresa, ele é obrigado ao quê? A cumprir
as normas de segurança. Então, a empresa tem o dever de informar e o funcionário tem o dever de cumprir, tá bom? Então, quanto aos preceitos legais, o órgão de âmbito nacional, ele vai o quê? Ele vai promover a fiscalização. A subsecretaria e as superintendências vão o quê? Executar. E a empresa cumpre e faz cumprir, tá bom? O CAMPAT, né? O CAMPAT é promovido pelo CETRAB e executado pelos demais. A empresa não tem envolvimento nesse aí, tá bom? O PAT, quem coordena e fiscaliza é o órgão de âmbito nacional. Aos outros dois cabe o quê? Executar. Tá legal? A política nacional participa da implementação quem? Somente o STRAB. Pode ver que todo o resto é nada, tá bom? Os recursos. Os recursos, lembra, é recurso que vem de onde? Diretamente do SRT, da superintendência, tá bom? Então ele vai o quê? Conhecer as decisões proferidas. O que é conhecer? Significa dizer o quê? Que ele recebe lá no órgão de âmbito nacional e aí ele vai decidir sobre aquele última instância, tá bom? E as penalidades, tá legal? Cara, as penalidades, quem tem competência para aplicar são as secretarias. Então toma cuidado. A banca pode trazer para ti que o órgão de âmbito nacional é que aplica a penalidade. Não. Ou então ele pode falar, olha, as subsecretarias de inspeção do trabalho é que aplica a penalidade. Também não, vai estar errado, tá bom? Quem aplica a penalidade é quem? Secretaria Regional do Trabalho. Ela também vai falar para ti que é o auditor fiscal do trabalho que aplica a penalidade. Não. O auditor fiscal, ele vai o quê? Ele vai lavrar o auto de infração, tá bom? E ele encaminha para uma secretaria dentro da superintendência. E é o chefe dessa secretaria, entendeu? Uma secretaria específica para aplicar penalidades dentro dessa parte de ambiente, segurança e saúde do trabalho. É ele que aplica a penalidade. A empresa recorrendo, ela recorre para quem? Para o órgão de âmbito nacional, tá bom? Em uma outra aula, ou então no meu material em PDF, eu tenho lá escrito explicando isso bonitinho, tá bom? Então, galera, essas são as competências da NR01. Adriano, tem competência em outro local? Tem. Eu vou logo trazer um assunto que está lá em segurança e saúde do trabalho. E lá dentro de segurança e saúde do trabalho, você vai ver trechos da CLT que é focado nisso daqui. Então eu vou logo antecipar. E aí lá no artigo 154, a CLT vai trazer os órgãos e as competências. E quem são esses caras na fila do pão? Olha só. A observância em todos os locais de trabalho do disposto neste capítulo não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos, regulamentos sanitários dos estados ou dos municípios, em que se situem os respectivos estabelecimentos, bem como daqueles oriundos das convenções coletivas de trabalho. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Que além das normas da CLT, de qualquer outra norma, não é? Ela não desobriga o descumprimento de normas estaduais ou de normas municipais ou de normas que venham o quê? Por meio de convenções do trabalho. Adriano, não entendi. É o seguinte: o empregador, ele deve obedecer quem? CLT e as NRs. Ok? CLT e NR são normas de âmbito nacional. Tá legal? Uma é lei, é ato primário, o outro é ato secundário, tá bom? As normas ali que são editadas por meio de portaria, oriundo do poder normativo, tá legal? Ok, Adriano. Então, o fato de o empregador observar essa lei
não deixa, não dá a eles o poder de descumprir as normas estaduais relativas à segurança e saúde do trabalho, as normas municipais ou até mesmo aquelas que são oriundas de quê? De convenções coletivas de trabalho, tá bom? Então é isso que ele está falando aqui, ó. Então ele fica obrigado também a atender às normas estaduais, normas municipais, ok, e também as normas, eu vou colocar normas aqui, ó, oriunda de quê? Das convenções coletivas de trabalho. Adriano, por que que ele é obrigado também a observar normas estaduais e normas municipais? Ora, é simples, meu amigo. É porque os entes estaduais e os entes municipais são entes autônomos. Não há uma hierarquia entre União, Estado, Distrito e municípios, tá bom? E eles atuam dentro de determinadas competências. Competências essas que são o que? Descentralizadas diretamente da Constituição. Então, quando o município ele edita uma lei, significa o quê? Que ele tem competência para editar aquela lei. Logo, aquela lei dentro do território municipal deve ser o quê? Cumprida. Então, imagine um empregador que está lá em Fortaleza, tá ok? Então, as leis municipais de Fortaleza, elas são obrigadas para aquele empregador, independente do fato dele ter que obedecer a CLT e as NRs que são de âmbito nacional, tá ok? Ele não poderia virar e dizer assim, não, porra, olha, eu obedeço a CLT, eu obedeço às NRs, tá ok? Mas, porra, essa lei aqui, ó, de segurança e saúde do trabalho só existe no município de Fortaleza. Porra, cara, o cara que tá lá, por exemplo, em Teresina, no Piauí, não tem que obedecer essa norma, porque essa norma não existe lá. Por que eu vou ter que obedecer aqui? Ah, eu vou cagar para essa norma. Não, não funciona assim. Se não existe a norma lá em Natal, se não existe a norma lá em Teresina, se não existe a norma lá em Boa Vista, mas existe em Fortaleza, o empregador que está localizado em Fortaleza, que tem estabelecimento em Fortaleza, vai se lascar. Ele vai ter que cumprir, sim. Então é isso que esse artigo está falando. O fato de eu cumprir CLT e as outras NRs não me dá o direito de descumprir norma estadual, norma municipal ou então aquelas oriundas pelos convênios coletivos, as convenções coletivas de trabalho, tá bom? Bacana, galera. Vamos entrar aqui diretamente no artigo 155, que é o que vai trazer as competências agora, tá bom? Olha só o que ele vai falar logo de cara para mim, ó. O órgão de âmbito nacional. Tá, fala para mim quem é o órgão de âmbito nacional. Ah, Adriano, já sei. Na NR01, ele é chamado de STRAB. Isso. E no governo Bolsonaro, como é que ele é chamado? De STRAB. E no governo Lula, é de CIT. É Secretaria de Inspeção do Trabalho, tá bom? Só lembra disso. Mas é o órgão de âmbito nacional que na NR1 é chamado de Secretaria de Trabalho. Competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. Para o quê? Quais são as competências dele? Lembra, toda vez que eu tenho uma competência, eu olho primeiro para quê? Tema e verbo, tá bom? Então eu olho para o verbo separado. Estabelecer, coordenar, orientar e controlar, supervisionar. O que mais? Conhecer. Vamos lá. Conhecer o quê? Os recursos. Em última instância, voluntários ou de ofício. De quem? Olha só o que eu te falei. Conhecer os recursos das delegacias regionais do trabalho.
Uma delegacia regional do trabalho. Qual é o nome atualizado dela? Ah, Adriana, isso aqui é Superintendência Regional do Trabalho. Boa. Mas está errado delegacia aqui. Cara, a lei é ato primário, entendeu? A lei é um ato primário, nem decreto, nenhuma portaria podem se opor a uma lei. Então eu te aconselho que, se vier em direito do trabalho, segurança e saúde do trabalho, falando Delegacia Regional do Trabalho na CLT, marca como certo, tá bom? Te aconselho a marcar como certo. Legal? Ok, vamos para frente. Aqui o item 2, olha o que ele fala, né? Fiscalização das demais atividades relacionadas à segurança e medicina do trabalho, né? Aqui, ó, o CAMPAT, inclusive do CAMPAT, Campanha Nacional de Previdência de Acidentes. Repetiu ali, não é? Ok. O item 1 aqui, ó, competência sobre normas, né? Normas e aplicação dos preceitos deste capítulo. Preceitos deste capítulo são o quê? Preceitos legais, que é dentro de uma lei. Tá bom? Então, normas e preceitos, que a gente já viu lá atrás também. Então, olha só o que eu tenho aqui: normas, preceitos, CAMPAT, recursos. Eu tenho todos esses lá na NR01 também. Ok. Artigo 156, ele vai trazer falando de quem? Da DRT. Perceba que ele não falou da subsecretaria aqui. Ele falou de quem? Ele fala do órgão de âmbito nacional e pula direto para a delegacia regional. Legal. Sobre o que a delegacia regional vai falar? Ela vai promover, ela vai adotar, ela vai impor. O que ela vai impor? Penalidades. Lembra que lá no meu material de NR1 eu falei isso daí. O que ela vai fazer mais ainda? Vai adotar o quê? Medidas, né? Exigíveis. Adriano, o que seriam essas medidas exigíveis? É o seguinte: quando o auditor fiscal do trabalho ele bate na porta de uma empresa, ele vê que tem alguma situação lá que apresenta risco para o empregado, tá ok? Para o trabalhador. E aí ele fala para a empresa: olha, você precisa adotar essas medidas. E elas são exigíveis, tá ok? Garantindo o quê? Para garantir a segurança no local de trabalho. Então, as delegacias têm esse poder de bater na porta e dizer: olha, eu quero que você, entendeu, pinte a parede de amarelo, porque esse branco está ofuscando a vista dos funcionários. É algo mais ou menos assim. Claro que eu estou aqui brincando. Promover a fiscalização do quê? Do cumprimento das normas, que é o que a gente viu ali na frente. Ok, vou já juntar tudo isso daqui. Juntando tudo, a gente cai aqui, ó. Não é? Vai cair, ó, aqui dentro. O que vai ocorrer? No artigo 155, ele vai trazer lá normas de segurança e medicina do trabalho. As normas significam o quê, ó? Que a STRAB, o órgão de âmbito nacional, ele vai estabelecer as normas. As superintendências vão que promover e as empresas vão cumprir e fazer cumprir, tá bom? Elas cumprem e fazem cumprir. Está lá dentro da CLT também. Eu botei as chamadas, o CAMPAT. O CAMPAT, que também eu tenho lá na NR01, ele vai coordenar, orientar, controlar, supervisionar a fiscalização. Não é quem? O órgão de âmbito nacional. No CAMPAT, eu só tenho para o órgão de âmbito nacional na CLT. Os demais não se envolvem, tá bom? E eu tenho também os recursos, que aí ele vai conhecer os recursos. Ok, então eu tenho essas três competências aí que batem lá com a NR1, tá legal? A CLT traz mais uma competência que ela vai chamar atividade. Atividade de segurança e saúde do trabalho, que vai cair também a cargo do órgão de âmbito nacional, o STRAB. Tá legal? Ele vai coordenar, orientar, controlar
e supervisionar. E essas atividades, a empresa também vai participar. Ela vai o quê? Facilitar o exercício da fiscalização do órgão competente. Então, olha o que acontece, não é? O órgão de âmbito nacional ele vai falar sobre algumas atividades que é para aumentar a segurança e saúde do trabalho, para garantir a segurança. E a empresa vai facilitar o quê? A fiscalização dessa atividade. Tá legal? Ok, indo lá para a secretaria, para a Superintendência Regional do Trabalho, ela pode adotar medidas, né? E a empresa tem que adotar as medidas determinadas. Então, olha só, a superintendência vai lá e fala, tem que adotar tal medida. A empresa, ela tem que adotar a medida determinada. Então, a superintendência manda e a empresa tem que obedecer. Se a empresa não obedecer, o que que ocorre? Vai surgir penalidade por descumprimento. E essa penalidade será imposta por quem? Pela superintendência. Tá legal? Gente, mais um detalhe é que as empresas podem editar as chamadas ordens de serviço. Tá bom? Em outro vídeo eu vou comunicar. Eu vou detalhar mais isso daqui. Mas uma ordem de serviço é como se fosse mais uma norma, tá bom? Então é como se eu tivesse norma do órgão de âmbito nacional. Eu tenho normas da CLT, eu tenho normas das NRs, tá bom? E eu tenho normas agora também das empresas. É mais ou menos essa ideia. Mas que vai funcionar para dentro daquele estabelecimento. Tá legal? Então aqui é as competências que nós temos. Tá legal? Competência da NR01, tá um print. Competências na CLT. Te aconselho a pegar as duas, ler com muita calma, ler o texto de referência também e fazer esse cruzamento. Tá legal, galera? Enfim, aqui eu estou falando que, ó, observações. Delegacia Regional do Trabalho, lá no artigo 156 da CLT, agora o nome atual é o quê? Superintendência. Tá legal? Então, na prova que cobre CLT, se chamar DRT, delegacia, eu marcaria como correto. Tá legal? Outra divergência que nós temos é o quê? Ó? Outra divergência vem lá com o decreto. Né? O que é que o decreto altera? A estrutura do Ministério do Trabalho. O decreto 1151, né? Que está errado até. Que alterou a estrutura do Ministério do Trabalho e Emprego. Onde foram extintas o quê? Secretaria do Trabalho e a Subsecretaria de Inspeção. Elas foram extintas. E aí elas foram substituídas por quem? Pela Secretaria de Inspeção do Trabalho. A NR não traz. Ainda não foi atualizada até hoje. Tá legal? Pode ser atualizada até a prova. Se for atualizada, eu vou soltar um vídeo aqui informando a atualização dessa aula. Tá bom? Se não for atualizada, tu responde o que está na CLT e responde o que está na NR. Tá legal? Essa é a dica. E se cair na prova discursiva, porra, aí tu arrebenta. Porque tu fala a estrutura da CLT, a estrutura da NR e a estrutura atual do decreto. Né? Aí tu vai demonstrar pleno conhecimento para o avaliador. Legal? Então, isso daí. Bacana, galera. Então, gente, aqui, olha, eu estou encerrando esse vídeo onde eu falei sobre competências. Deixa eu só agora mostrar aqui a estrutura geral. A estrutura geral é o seguinte, de âmbito nacional. Eu tenho uma união. A união é o chamado ente político, logo um ente autônomo, e ele tem competências que foram dadas pela própria Constituição. Esse ente aqui, a União, ele é descentralizado na NR01, tá bom? Em uma Secretaria de Trabalho. Essa Secretaria de Trabalho é o chamado órgão de âmbito nacional. Então é ele que vai o quê? Que vai estabelecer as normas, que vai promover o PAT, o CAMPAT, entendeu? Vai ser a última instância no caso dos recursos. E ele é o órgão gestor. Então ele atua na gestão.
de toda a parte de segurança e saúde do trabalho. Abaixo dele, ele teria uma subsecretaria de inspeção, né, do trabalho, que é a CIT. Essa CIT é um órgão auxiliar do STRAB. E ele é o quê? É um órgão executor. Junto a essa CIT, nós temos o quê? As Secretarias Regionais do Trabalho, que é um órgão de atuação regional, tá bom? E é um órgão um órgão executor chamado de autoridade regional. Adriano, veio o decreto em 2023. O que que ele fez? Extinguiu. Some com a STRAB, some com a CIT. E ele vem agora com a Secretaria de Inspeção do Trabalho. A CLT chama ainda a Superintendência de Delegacia Regional do Trabalho. Se a prova for de CLT, marca a delegacia como correto. Tá bom? Adriano, e as normas, se elas forem atualizadas? Se forem atualizadas, eu vou colocar um vídeo aqui falando sobre a nova estrutura. Se não for atualizada, essa é a estrutura que tu leva para a prova. Beleza, galera? Bem, encerrei esse vídeo aqui. Foi um vídeo aí mega longo, tá ok? Né? Foi um vídeo que ficou longo, mas ele ficou completo, acredito. Tá legal? Então eu vou te pedir agora um favor, né? Deixa aqui um like se tu não deixou, cara. Isso vai ajudar muito. Deixa um comentário, tá legal? Fala aqui, olha, de qual cidade tu tá assistindo aí essa aula. Me dá dicas aí de temas que eu possa que tá gravando aula também. Para quem vai fazer a prova de auditor fiscal do trabalho, tá ok? E não esquece, deixa um like, comenta no vídeo, tá bom? E qualquer coisa, qualquer dúvida, se precisar do material, pede lá no Instagram para mim. Gente, um beijo aí para vocês, um abraço. E aí, toda semana, vem aqui no canal que vai ter vídeo, tá bom? Um abraço aí para todo mundo. Fui, galera. Fui.